Bem-vindos a mais um TV Cine Dragão, um programa da TVC em parceria com o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Em sessões semanais, diretamente da Sala 2 do Cinema do Dragão, Fundação Joaquim Nabuco, vamos exibir e compartilhar nossos pontos de vista sobre algumas das obras mais expressivas do cinema brasileiro e mundial. Na sessão de hoje assistiremos ao filme Fuga do Passado. Estrelado por Robert Mitchum e Kirk Douglas, o filme se passa na Califórnia e acompanha com uso de flashbacks a vida de Jeff Bailey, um ex-detetive recluso que é encontrado pelo capanga de seu antigo chefe e obrigado a esclarecer os mistérios de uma investigação mal resolvida de seu passado. Um dos filmes mais importantes do cinema noir, Fuga do Passado foi produzido em 1947 pela RKO e é dirigido pelo cineasta francês Jacques Tourneur. E para conversar sobre Fuga do Passado e o cinema noir, contamos hoje com a presença do realizador Ítalo Rodrigues. Obrigado, Ítalo, pela presença. Obrigado pelo convite também. Primeira pergunta logo de cara, assim, como é que você situa o filme dentro do cinema noir? Assim, se a gente for pensar de um modo geral, essa relação do noir, né, é uma relação muito aberta e cheia de paradoxos. Mas esse filme especificamente, se a gente pensar no cinema noir como um gênero ou um estilo mais fechado, assim, ele seria um filme clássico, assim, das realizações dos filmes noir, né? Ele tem elementos que são pontuados pelo extremo cinema noir, digamos assim, né? Uma coisa que permeia todos, né? Exatamente, os principais pontos, assim, né? Os principais pontos que são pautados dentro do estilo do filme noir tão bem pontuados, assim, dentro do filme, permeiam de uma forma muito interessante, assim, todo o desenrolar da trama, o próprio desenvolvimento do filme, o desenvolvimento da narrativa. Tem a questão da femme fatale também. Tem a questão da femme fatale, né, que tem inclusive uma curiosidade nesse filme, que não é uma femme fatale loura, né, uma mulher morena, a Jane Grey, que acaba sendo uma curiosidade dentro dessas relações que se estabelecem nesses filmes mais clássicos do cinema noir, né? Que sempre a femme fatale tem essa característica primordial, assim, de ser uma mulher loira, né? Só para contextualizar, o protagonista vivido pelo Robert Mitchum, né? É um ex-detetive que é encontrado pelo capanga do antigo chefe dele e que quer satisfação sobre um caso do passado, né? Um caso mal resolvido. E aí o filme é dividido em 3 atos, né? O primeiro ato a gente é apresentado a ele, depois ele conta a história e depois ele retoma o presente, né? Que é o que você estava falando, quando o filme vira soturno mesmo, de fato, e quando a tensão começa a crescer. Uhum. Esses 3 atos, assim, pensando numa relação de um movimento, assim, do próprio filme, é muito, muito importante mesmo, assim. A primeira parte acaba sendo uma coisa mais realmente de apresentação de personagem. A gente vai para o passado dele, entende qual o mistério, que existe um mistério, e qual o mistério é revelado, há uma revelação. Né? Exatamente, há uma revelação que no filme é contado mesmo como uma revelação, né? É o personagem, o Robert Mitchum, falando para a namorada dele atual, contando a história numa espécie quase que de revelação. Quase confessional, né? Confessional, exato. E a terceira parte, que é onde entra o tom mais pesado, mais denso, mais até característico nessa relação do gênero mesmo. Eu acho que a gente podia começar a falar um pouco sobre o personagem do Robert Mitchum, né? Que é uma espécie de anti-herói, que é uma figura muito característica do noir. E acaba trazendo essa coisa da modernidade mesmo, assim. Eu acho que é um personagem que traz muito essa relação com esse personagem que vem de certa forma, da modernidade da literatura e tal. Personagem meio que fruto do pós-guerra, talvez, né? De uma desilusão. Uhum. E acaba trazendo tudo, mais ambiguidade ainda para o gênero, né? Uhum. Esse gênero ou estilo, enfim, ele carrega, eu acho que diversas
diversas nuances, assim, dessa relação com a ambiguidade, com o paradoxo mesmo, assim, sabe? E esse filme, esse personagem é absolutamente ambíguo, né? Assim, uma hora ele é essa figura anti-heróica no sentido de ser um personagem meio decaído, assim, e tem certos momentos, assim, de um certo cinismo e uma certa ironia também que levam para um outro sentido, assim, muito... quase sei lá, quase um personagem do mal, assim, na verdade. Mas é claro que acaba não chegando nesse ponto. Isso é claro auxiliado pela estética, né? Ele sempre muito imerso em sombras, né? O próprio Robert Mitchum é um cara que ele tem um rosto bonito, assim, né? Ele tem uma cara meio ambígua. Mais ambiguidade ainda, né? E inclusive essa coisa do enredo do filme em si tem uma característica que eu acho muito, muito legal e muito importante de pensar, que é justamente através desses 3 atos, né, que ele vai no qual ele se desenvolve. Tem esse personagem que vai nessa montanha-russa de anti-heroísmo, digamos assim, e ainda tem a carga que ele leva de um certo romantismo, assim, também. E romantismo no sentido do romantismo do século XIX, nesse sentido, assim, que é um final impossível, assim, né? Impossível não, é o final possível para esse romantismo, assim, só é possível se for daquela forma, né? Que é o trágico, é o final onde não há saída, né? Os personagens não têm saída. Eu acho isso uma outra característica muito, muito interessante e importante para esse personagem e no desenvolvimento dele durante toda a trama, assim, né? Como isso vai sendo construído para que você chegue a essa espécie de conclusão de uma certa carga dramática, enfim. E talvez o expressionismo e o noir são filmes síntese, eu acho que de momentos muito específicos de 2 países, né? No caso dos Estados Unidos e da Alemanha. Bom, Ítalo, segura um pouco aí que a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouco. Eu acredito que o lazer é um direito. Eu acho que sim, inclusive é constitucional, não? Agora eu não estou lembrado muito bem, mas sim. Bem, com certeza, claro que sim. Ele deve ser assegurado pelo movimento público, pelo órgão público de dar sustentação à estrutura do povo ter esse direito, né? Aqui a população ela gosta muito, porque tem muita diversão para criança, tem pintura, tem comida, tem várias brincadeiras. E não tinha lazer, não existia lazer, só o futebol mesmo. As novas atividades foram que teve dono do povo fazer caminhada, o povo frequentar o movimento de esporte, de usar a praça, que não usava mais, né? Ninguém usava a praça, até porque teve uma época que era muita gangue, o povo se afastaram, isso acabou-se, essas gangues. Hoje o povo fica tranquilo aqui na praça. Como lazer, ela serve, digamos, para a caminhada do pessoal, que aqui é muita caminhada, tanto de tarde como de manhã. Só tem lazer na praça por conta dos brinquedos, porque eu moro nessa praça, eu moro aqui próximo, moro uma rua depois da praça há 33 anos e aqui essa praça ela era uma praça de baderna. Uma diversão que para quem mora aqui no bairro não precisa nem ter carro. Vem a pé, vem cedo, vai para casa mais cedo, entendeu? Não tem dificuldade de querer pegar um ônibus, coisa e tal. Para mim é um lazer trabalhar aqui, porque eu já não saio de casa, eu já fico naquela luta de dona de casa, então isso aqui para mim é um lazer, é o meu trabalho e meu lazer. O cidadão tem que ter o direito de ter o lazer, ter a paz de ir para as praças.
Estamos de volta com o Ítalo. No bloco passado a gente falava sobre o cinema noir, o expressionismo alemão e de como que talvez esses dois gêneros ou estilos, enfim, eles de certa forma marcam uma síntese, né, de momentos históricos vividos pelos países onde eles surgem, né, no caso na Alemanha e nos Estados Unidos. São contextos históricos muito fortes, assim, né? O da Alemanha, da década de 20, né, a coisa da Primeira Guerra, e os Estados Unidos, essa relação muito forte com a Segunda Guerra do filme noir, né, que é justamente meados ali da década de 40, que é justamente fim da Segunda Guerra e na verdade, essa retomada do país num pós-guerra, né, mesmo tendo saído vitorioso, né, mas sempre isso acaba gerando um problema, né? No final das contas. Uma certa perda de inocência, né? Talvez. Pode ser. Eu tenho uma relação pode ter uma relação muito disso, mas eu acho que tem muito mais, no final das contas, uma coisa de quase que de retomada de uma realidade a partir de uma coisa tão trágica, né? Você tá numa realidade trágica e isso acaba, e como retomar a vida a partir disso, né? Eu acho que isso acaba sendo também, deve ter sido uma coisa complicada disso, assim, né? De retomar a vida após tragédia, né? Após tantas vidas perdidas, né, por conta de um acontecimento tão trágico. Mas é isso, o noir eu acho que seria mais um ponto nesse grande leque de ambiguidades, assim, né, de paradoxos pro gênero mesmo, assim, e esse filme é importantíssimo nesse sentido, assim. Então, e como você vê o desfecho do filme, assim, te agrada esse fechamento? Cara, eu adoro esse filme já há muitos anos que eu vi pela primeira vez, assim. Foi um filme que me apaixonou, assim, desde os primeiros... Na verdade é isso, eu vi, foi um dos primeiros filmes noir desse estilo, assim, que eu vi. Ele junto com alguns outros, com Relíquia Macabra, com Pacto de Sangue... Qual? Pacto de Sangue, Gilda. Pacto de Sangue, Gilda e o próprio... E o Falcon Maltese? O Falcon Maltese e o Relíquia Macabra, exatamente. Mas, enfim, desses mais clássicos, assim, A Beira do Abismo, do Howard Hawks. Enfim, E o Fuga do Passado sempre me gerou uma emoção muito grande, assim, de pensar nesse filme, assim, né? E pensando também, eu gosto muito de pensar ele dentro da própria filmografia do Jacques Tourneur, né? Que é um diretor que eu adoro, assim, e que tem até uma certa característica de fazer filmes. Os filmes dele tem uma coisa, são filmes menores, filmes e falando especificamente da última parte do filme, né, que seria justamente essa relação de desfecho do filme, e é justamente onde a gente retoma o presente do personagem, acaba sendo talvez o ápice dessa relação toda de ambiguidade que carrega consigo durante esse desenvolvimento final da trama, o peso do fechamento do filme e o peso de um gênero que se faz numa amarração e numa construção tão ambígua, paradoxal, pesada e há uma certa impossibilidade complexa. De um final feliz, né? Totalmente, assim, a impossibilidade da realização de qualquer felicidade, assim, não existe essa possibilidade, assim, a tragédia é a única possibilidade e é o que acontece, e, enfim, é um filme incrível. Ítalo, a gente agradece muito a tua presença, né? A gente espera que o espectador em casa esteja curioso para assistir o filme, e é isso. Agora fiquem com Fuga do Passado.